No capítulo 3, você vai aprender os comandos de desenho de primitivas geométricas, que são as linhas, arcos, círculos, etc. E os comandos de Ashura, para achurar o desenho. É importante vocês entenderem como que vocês interagem com os comandos. Eu vou entrar no comando Line, que pode ser pelo botão aqui em cima na Ribbon Line. E aí o AutoCAD pede o primeiro ponto. Como que eu vou entrar com dados conhecidos? Se eu quero desenhar uma linha com 100 metros. Então eu vou clicar o primeiro ponto e vou deslocar o meu cursor para a direita. Vejam que no cursor já aparece uma distância ali do comprimento da linha que eu estou desenhando, mas eu não tenho muita precisão. Então eu digito 100 e digito Enter. Teclo Enter. Ele fez uma linha com 100 unidades, que no meu caso, no trabalho de arquitetura, vão significar 100 metros. Eu quero desenhar agora para cima uma linha com 50, então eu posiciono o cursor para cima, vejam que o meu modo ortogonal está ligado, e digito 50. Então ele desenhou uma linha com 50 metros. Agora eu quero vir para a esquerda, fazer uma linha com 100 para encontrar o mesmo comprimento de baixo. Então vou digitar 100. Vejam que na linha de comandos, o comando Line, ele apresenta algumas opções para mim entre colchetes. Tudo que está entre colchetes no AutoCAD, em todos os comandos, são opções daquele comando. No caso da linha, eu tenho o Close e o Undo. O que significa o Undo? O Undo começa com a letra U maiúscula. Então, para eu entrar na opção Undo, eu devo digitar U, não precisa ser maiúsculo. Eu vou digitar o U e vou dar o Enter, vejam. O Undo é desfazer, ele desfez o último trecho da linha que eu fiz e continua no comando linha. E aí eu poderia, por exemplo, mudar o valor. Poderia digitar, sei lá, o valor 150. Então vejam que eu continuo na sequência, fiz um erro, consegui voltar e refazer, tá? Se eu quiser voltar para trás de novo, eu ainda posso dar um U. E posso dar mais um U ainda, ó. Ele vai voltando para trás tudo que eu fiz. Então, para mim continuar, vou digitar 50 para vertical, 100 na horizontal. Então, voltei. A opção Close, que é o C, se vocês notarem, sempre a gente deve digitar a primeira letra da palavra que tiver em maiúsculo. Às vezes a gente tem duas letras, então a gente tem que digitar as duas. A opção Close, eu vou digitar somente o C e vou dar um Enter. O que ele faz? Ele fecha a sequência de linhas exatamente no ponto em que eu comecei. Isso válido para uma mesma sequência. Todos os comandos do AutoCAD vão apresentar várias opções na linha de comandos. Isso está explicado no livro e deve ser sempre digitado a primeira letra da palavra que aparece em maiúscula. Então, esse foi o comando linha. Vamos dar uma olhada no comando círculo. No comando círculo, vejam que eu tenho aquele botão com várias opções de desenho de círculo. Então, dependendo do que eu conheço do círculo, vai ser a opção que eu vou escolher. Então, se eu conheço o centro e o raio, eu vou entrar na opção centro e raio. Ele vai me pedir os pontos nessa sequência. Se vocês observarem na explicação da tela, eu vou dar primeiro o ponto 1 e depois o ponto 2. Então, eu conheço o centro. Olhem na linha de comandos. Ele está pedindo especifique o centro do círculo ou me dá várias opções. Eu vou especificar o centro aqui. Em seguida, o que ele pede? Olhem na linha de comandos. Círculo, especifique o raio do círculo, porque foi a opção que eu pedi. E ele me apresenta um valor ali de 7,78. O que significa isso? Esse foi o último raio de círculo que foi desenhado. Se eu quiser concordar com esse valor, eu dou Enter. Se eu quiser dar um outro valor, por exemplo, raio 15, eu posso digitar o número 15 aqui. Ou clicar um segundo ponto com o meu cursor. Se eu quiser um valor exato, eu digito 15 e está lá o meu círculo com raio 15. Se eu entrar no comando círculo novamente, pela opção centro e raio, vejam, eu vou marcar o centro aqui, e na hora que ele me pede o raio, o último valor que eu usei, que foi 15, já vai aparecer ali. Então, se eu quiser concordar, é só eu dar um Enter, que ele vai desenhar um círculo com raio 15. Ok? Muito bem.
Aí eu tenho outros comandos de desenho que estão explicados no livro. Por exemplo, se eu quiser desenhar um retângulo, eu tenho já uma opção retângulo aqui. Então, se eu entrar no comando retângulo, vejam na linha de comandos, sempre olhando na linha de comandos. Especifique o primeiro canto. E tem outras opções aqui que estão explicadas no livro. Então, eu marco um canto do retângulo, vejam, ele começa a arrastar e desenhar um retângulo que pode ser para qualquer lado. E ele me pede, especifique o outro canto. Então, eu vou colocar o outro canto para cá, por exemplo. E aí eu tenho um retângulo já desenhado por 2 cantos. Muito bem. Outra coisa importante nesse capítulo são as achuras, tá? Aqui no menu Draw, a gente tem o comando de achuras, que é o comando Hatch. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente achura uma área. O AutoCAD traz aqui, quando eu entro no comando achura, ele muda a aba para a criação de achuras. E a gente tem uma série de padrões de achura para serem escolhidos. Eu vou escolher esse padrão aqui. E a área da achura tem que ser uma área muito bem delimitada. O desenho tem que ter um contorno fechado. Então, eu vou clicar um ponto aqui dentro dessa área. O AutoCAD vai me encontrar uma achura entre uma área a ser achurada entre o retângulo e o círculo. E ele começou a desenhar a achura aqui, que eu estou vendo só uma linha. Ela está numa escala muito grande. Então, esse botãozinho aqui, ó, eu posso diminuir a escala dessa achura para que ela comece a aparecer no meu desenho. A hora que eu estou satisfeito, eu clico nesse botão para fechar a achura. Se eu tiver uma outra área aqui dentro, que eu quiser fazer uma outra achura, eu volto no comando da achura e vou escolher um outro padrão. Por exemplo, esse aqui. E vou clicar dentro da área do círculo. Vejam que a achura pode ter ficado muito pequena. Então, eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou aumentar a escala. Vou clicar nesse botão. E ele vai me aumentando a escala da achura. Pronto. Na hora que já tiver ok, eu clico nesse botão para fechar o comando da achura. A gente tem um outro padrão de achura, que é a achura chamada de gradiente, que ela me possibilita trabalhar com cores e alguns efeitos. Essa achura gradiente tem vários padrões de gradiente, então eu posso dar um efeito de arredondamento numa superfície, por exemplo, se eu escolher essa daqui. Escolhendo o padrão do gradiente, eu posso escolher quais são as cores que eu vou trabalhar. Então, eu vou escolher aqui uma cor azul e, por exemplo, um outro tom aqui. Na hora que eu clico dentro da área a ser achurada, ele me dá esse resultado. Então, eu posso criar um efeito colorido.